Fala aí, pessoal que acompanha o nosso canal. Nós somos o canal Conceito. Eu sou o professor Felipe e hoje nós vamos encerrar o conteúdo de conjuntos. O último tema da aula de conjuntos são os intervalos, tá? Então é o seguinte, para a gente poder representar os intervalos, nós utilizamos a reta real. O que é a reta real? Ela é uma forma de você representar graficamente o conjunto dos números reais. Então a reta real é essa daqui, ó. Nos extremos nós temos essas setas que indicam continuidade. O ponto central da reta real é o ponto zero. À direita do ponto zero estão todos os valores positivos. Ou seja, nesse sentido, da esquerda para a direita, os valores são crescentes. E aqui, à esquerda do ponto zero, nós temos os valores negativos. Então, nesse sentido, da direita para a esquerda, nós temos os valores decrescentes, certo? Então, assim, como tem essas setas que indicam continuidade, aqui à direita, a reta real vai para o mais infinito. E aqui à esquerda, a reta real vai para o menos infinito. Lembrando que o mais infinito e o menos infinito não são números reais. Eles são símbolos apenas para indicar que são conjuntos ilimitados, ou seja, eles não têm fim, tanto para os positivos quanto para os negativos. Então agora vamos ver como representar alguns intervalos na reta numérica. Dados dois números reais, A e B, e considerando o B maior do que A, nós temos os seguintes casos de intervalos, certo? Intervalo aberto. O que é um intervalo aberto? Então essa daqui é a representação gráfica de um intervalo aberto. Nós estamos considerando todos os valores reais compreendidos entre A e B. E esses pontos A e B são representados por essa bolinha aberta. Então o que isso significa? Significa que os valores que estamos considerando são somente esses compreendidos entre A e B e excluindo os valores extremos. Ou seja, os valores de A e B não estão compreendidos nesse conjunto que estamos considerando aqui neste intervalo. Então, a notação é essa daqui, ó. A e B, certo? É um valor x, tal que o x pertence aos reais, e esse valor x está entre A e está entre B. Quando utilizamos os parênteses, é a representação de intervalo aberto. Pode ser também que apareça desta forma aqui, ó, com colchetes ao contrário, que também significa que é um conjunto aberto, certo? Um intervalo aberto entre A e B, excluindo os valores extremos. O segundo caso que nós temos são os intervalos fechados. Então, ao contrário dos intervalos abertos, os intervalos fechados eles consideram os valores extremos. Então, aqui estão compreendidos todos os valores reais entre os números A e B, incluindo os extremos A e B. Então, na hora da gente escrever esse intervalo, nessa notação aqui, ó, utilizamos os colchetes para representar que é um intervalo fechado. Então, qualquer elemento que esteja entre A e B é um elemento x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse valor x ele é menor ou igual a A, maior ou igual a A, e menor ou igual a B. O que isso significa? Que ele está entre os valores de A e B e que esse valor x pode ser sim os valores de A e B. Então, quando a gente trabalha com intervalo fechado, a gente utiliza os cenários de menor e igual ou maior e igual. Pode ser, como a gente vai ver aqui no terceiro caso, que esses dois primeiros casos que a gente viu de intervalo aberto e de intervalo fechado apareçam no mesmo conjunto, que é o que está representado aqui nesse terceiro caso. Olha, nós temos um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Então, o que é isso? Estamos considerando os valores compreendidos entre A e B, mas como esse intervalo ele é fechado à esquerda, então o valor de A ele está incluso nesse intervalo.
E como ele é aberto à direita, então o valor de B não é considerado. Então por isso que nessa anotação aqui, ó, como o A é fechado, estamos considerando o valor de A, então utilizamos um parênteses em A, um colchetes em A, e um parênteses em B, o que significa que o B não pertence ao conjunto. E nessa outra anotação aqui, ó, consideramos o sinal de menor ou igual para A e de apenas maior para B, para representar que o x pode ser maior do que A ou igual a A e menor do que B. Também pode acontecer ao contrário, que o intervalo seja aberto em A, mas que ele seja fechado em B. Então, se ele é fechado em B, a bolinha aqui que representa o valor de B, ela tem que ser fechada, ela tem que ser pintada. Então, olha, aqui nesse intervalo eu estou considerando todos os valores entre A e B, excluindo o A e incluindo o B. Então, se eu fosse representar naquela forma de intervalo, seria assim, ó, aberto em A e fechado em B. Então, seria um valor x pertencente aos reais, tal que esse x é maior do que A e ele é menor ou igual a B. Semirreta esquerda de origem B. Então, olha, se eu estou considerando uma semirreta à esquerda do ponto de origem, então são os valores menores do que B. Lembrando lá do início da aula da reta numérica, que se o valor está à esquerda de um certo ponto, os valores vão decrescendo, são valores menores. Então aqui, ó, são todos os valores menores do que B. Então se eu fosse representar esse conjunto, seria assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é menor do que B. Essa é a representação desse intervalo. Se por um acaso eu estivesse considerando o valor de B, então eu deveria pintar a bolinha aqui do B e também lá na minha escrita eu colocaria o sinal de menor ou igual. E se eu considero uma semirreta de origem A, só que uma semirreta à direita, lembrando lá da reta numérica, os valores que estão à direita de um ponto de origem são os valores positivos, são os valores crescentes. Então, se eu estou considerando o ponto A como origem, esse conjunto seria escrito da seguinte forma: x pertence aos reais, tal que o x é maior do que A. São todos os valores maiores do que A. Lembrando que, se eu incluir o valor de A nesse intervalo, eu deveria pintar a bolinha do A e ainda lá na minha escrita, adicionar o igual ao sinal de maior, para que fique que o x pode ser maior ou até mesmo ele pode ser igual a A. Dois exemplos. Represente graficamente na reta real os seguintes intervalos. Então aqui eu tenho um intervalo escrito e eu preciso representar graficamente esse intervalo na reta numérica. Então eu vou fazer uma reta aqui, representando a reta dos números reais. E eu estou considerando os valores x, esses valores pertencem ao conjunto dos números reais, mas esses valores são maiores que menos 1 e menores do que 3. Agora, se eu olhar aqui no meu intervalo, não aparece o sinal de igual embaixo das relações de menor e maior. Então, significa que eu não vou considerar os extremos. Então, aqui, ó, considerando o ponto menos 1, ele vai ser aberto. E o 3 também será aberto. Como eu estou considerando os valores entre menos 1 e 3, então o meu intervalo está aqui. São todos os números reais compreendidos entre menos 1 e 3. O exemplo B é um intervalo fechado em 0 e fechado em 6. Então essa aqui, ó, seria a minha reta real. E o intervalo que eu estou considerando agora, ele é fechado em 0 e fechado em 6, já que ele está entre colchetes. Então, eu vou considerar o valor 0 e o valor 6.
E o meu intervalo são todos os valores que estão compreendidos entre 0 e 6, considerando esses valores. Segundo exemplo, escreva os intervalos representados graficamente. Então, essa aqui é o processo inverso do que a gente fez anterior. Eu tenho aqui a representação gráfica e vou escrever esses intervalos. Então, olha, como o menos 4 e o 2 são intervalos fechados, são pontos fechados, então eu posso escrever da seguinte forma. Os valores entre menos 4 e 2. Ou também daquela outra notação. X pertence aos reais, tal que o x ele é maior ou igual a menos 4 e ele é menor ou igual a 2. Já que são esses valores aqui, que estão compreendidos entre menos 4 e 2. E o exemplo B, eu tenho o ponto 1 como origem, e há uma semirreta à direita do ponto de origem e num intervalo aberto. Então significa que eu vou considerar todos os valores maiores do que 1, excluindo o valor 1. Então, se eu fosse escrever esse intervalo, seria da seguinte forma. X pertence aos reais, tal que x é maior do que 1. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a última aula do conteúdo de conjuntos. Espero que vocês tenham aprendido bastante com a gente. Deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês têm, pode deixar lá na caixa de comentários. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.